Do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 137, O Banquete dos Publicanos, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. O banquete dos publicanos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Anotado por Mateus, capítulo 9, versículo 11. De maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores, ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Não só a última ceia, com os discípulos mais íntimos, se revestiu de singular importância. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Trata-se de ágape, íntimo e familiar. Solenizando despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. No entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Partilhava a ceia com os discípulos, num dia de alta vibração religiosa. Mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. O banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual, nos trabalhos de sua vinha, e que não só nas ocasiões de fé permanece presente entre os que o amam. Em qualquer tempo e situação, está pronto a atender às almas que o buscam. O banquete dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 2 de setembro de 1948. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos com mais um capítulo deste livro Caminho, Verdade e Vida. Agora com o título O Banquete dos Publicanos. E foi utilizada esta passagem evangélica que ocorreu momentos antes de Jesus ser preso e posteriormente crucificado. Emmanuel vai nos explicar o seu entendimento. Ele diz que, de maneira geral, a comunidade cristã, em seus diversos setores,
ainda não percebeu toda a significação do banquete do Mestre entre publicanos e pecadores. Ele está dizendo que nós, cristãos, que estamos estudando o Evangelho de Jesus, em especial nesta passagem, que nós, uma grande comunidade, não percebeu ainda a significação desse banquete do Mestre. E continua dizendo que não só a última ceia com os discípulos mais íntimos se revestiu de singular importância. Ele está afirmando que não foi somente a ceia com os discípulos que revestiu de singular importância. O que significa é o que ele está dizendo. Nessa reunião de Jerusalém, ocorrida na Páscoa, revela-nos Jesus o caráter sublime de suas relações com os amigos de apostolado. Sem sombra de dúvida, ele deu uma demonstração muito grande de amizade. Trata-se de ágape, íntimo e familiar, solenizando a despedida afetuosa e divina lição ao mesmo tempo. Ágape é um amor muito grande. Nessa outra parte, ele diz: no entanto, é necessário recordar que o Mestre atendia a esse círculo em derradeiro lugar. Ele está dizendo que foi em derradeiro lugar que atendeu a esse círculo, porquanto já se havia banqueteado carinhosamente com os publicanos e pecadores. Ele participou com eles, primeiramente com esses publicanos e pecadores, e depois, ao final, foi com os seus discípulos. E ele diz que partilhava a ceia com os discípulos num dia de alta vibração religiosa, mas comungara o júbilo daqueles que viviam à distância da fé, reunindo-os generoso e conferindo-lhes os mesmos bens nascidos de seu amor. Ele está dizendo, Jesus atendeu aos pecadores e publicanos também com o mesmo amor que ele estava dando para os seus discípulos. Porque ele sabia perfeitamente que cada um de nós temos os nossos defeitos. E ele não fazia ali uma separação. E essas pessoas, publicanos e pecadores, possivelmente uma parte dela melhorou, passou para ver o que era realmente o Evangelho de Jesus. Esta outra parte diz que o banquete dos publicanos tem especial significado na história do cristianismo. Ele está afirmando que realmente tem um grande significado. Ele vai explicar. Demonstra que o Senhor abraça a todos os que desejem a excelência de sua alimentação espiritual nos trabalhos de sua vinha. Então veja bem, esses que solicitaram Jesus para que pudesse ceiar com eles, publicanos e pecadores, é que fizeram questão de Jesus participar. E por isso que então diz que não só nas ocasiões da fé permanece presente entre os que o amam. Jesus está em todos os momentos, em todos os lugares. É o que ele diz, em qualquer tempo e situação. Está pronto a atender as almas que o buscam. Em outras palavras, ele não fez distinção. Ele amava muito os seus discípulos. Mas Jesus não fez distinção, porque naquele último momento os publicanos e os pecadores buscaram Jesus. Então, se buscou, ele atendeu. O banquete
dos pecadores foi oferecido antes da ceia aos discípulos. E não nos esqueçamos de que a mesa divina prossegue em sublime serviço. Resta aos comensais o aproveitamento da concessão. Ele está dizendo que aquele banquete ainda prossegue. Isto é, está falando que nós temos que participar desse banquete também, através do seu Evangelho. Cabe a nós esse aproveitamento dessa concessão que Jesus está nos dando. Isso é muito importante, nós refletirmos para que nós possamos estudar sempre o Evangelho de Jesus, nos esforçar cada vez mais para praticá-lo. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.